O nosso mundo apresenta, desde a sua origem, duas forças que se opõem mutuamente: o bem e o mal, a luz e as trevas, e assim por diante. Mas eu hoje quero falar exatamente sobre o mal. Qual é a sua origem? E ao mal podemos associar também o sofrimento. Por que existe tanto sofrimento no mundo, tanta miséria? E por que Deus permite o sofrimento? Crentes e não crentes, cristãos e não cristãos, ateus, filósofos, teólogos, muitos se debruçaram sobre este assunto. E eu quero começar por citar o grande paradoxo do filósofo grego Epicuro, que dizia: se Deus não sabe que existe o mal, ele não é omnisciente. Ora, um Deus tinha que ser omnisciente. Se Deus sabe que o mal existe, mas não pode evitá-lo, então ele não é omnipotente. Ora, um Deus tinha que ser omnipotente. Se Deus sabe que existe o mal, pode evitá-lo, mas decide não fazê-lo, então ele não é bondoso, não é benevolente. Ora, um Deus tinha que ser benevolente. É nesta passagem aqui tem-se apegado muitos ateus, muitos escritores ateus, filósofos ateus, muitos que querem provar que Deus não existe, mas que muitas vezes eles navegam no vazio. E se um cristão vive buscando uma resposta imediata, de certeza que não vai encontrar. Vivemos uma sociedade cujo objetivo principal é uma busca constante por conforto e prazer, repelindo qualquer tipo de sofrimento a todo custo. Jesus experimentou o sofrimento humano integralmente. Ele aponta para nós que o sofrimento não é nosso inimigo, ao contrário do que o mundo ensina, mas um aliado no caminho da salvação. E Deus não é a causa do sofrimento. Deus apenas permite o sofrimento, pois o homem tem a liberdade de escolher aquilo que quer. Ele fez todos os seres humanos livres, inteligentes e nobres. A partir disto, quando o homem faz a escolha errada, ele coloca o sofrimento no mundo como consequência da vida. Mas de todo o sofrimento, Deus tira um bem, uma lição para o homem, uma lição para que o homem cresça e se torne mais maduro. Jesus Cristo nos fez compreender o significado do sofrimento. Ninguém sofreu como Ele, e ninguém como Ele soube enfrentar o sofrimento e dar-lhe um sentido transcendente. O facto de Jesus ter sofrido como ninguém e ser Deus e Santo mostra que o sofrimento não é castigo. Uma prova de que Deus não deseja o sofrimento e não o manda como castigo a alguém é que um sinal forte de que o reino de Deus já estava entre nós eram as curas, os milagres, os exorcismos que Jesus fazia, isto é, vitória sobre o mal e sobre o sofrimento. Mais do que a saúde física, Deus quer para os seus filhos a salvação eterna. Jesus Cristo, ao se encarnar, experimentou o sofrimento humano. Portanto, Jesus fez do sofrimento matéria-prima da salvação da humanidade. E São Paulo diz que completo na minha carne o que falta para a paixão de Cristo no seu corpo, que é a Igreja. Assim, todo sofrimento é salvífico desde que Cristo morreu na cruz. Como estamos unidos a Ele por nosso batismo, nosso sofrimento se une a Ele, ao dele, pela salvação do mundo. Pode-se conferir a carta aos Colossenses, 1º capítulo, versículo 24. Alguns perguntam, se Deus existe, então como pode permitir tanta desgraça?
A resposta católica para o problema do sofrimento foi dada de maneira clara por Santo Agostinho e por São Tomás de Aquino. A existência do mal não se deve à falta de poder ou de bondade de Deus. Ao contrário, Ele só permite o mal porque é suficientemente poderoso e bom para tirar do próprio mal o bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Deus, sendo perfeitíssimo, não pode ser causa do mal. Logo, esta é a própria criatura que pode falhar, já que não é perfeita como seu Criador. Por outro lado, o mal pode ser também o uso mau. O mal pode ser também o uso mau de coisas boas. Uma faca é boa na mão da cozinheira, mas na mão de um assassino pode ser um instrumento para o mal. O sofrimento da humanidade, sobretudo, é também fruto do pecado. São Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Os nossos erros geram sofrimentos para os nossos descendentes também. Os filhos não herdam os pecados dos pais, mas podem sofrer pelas consequências desses pecados. O Papa João Paulo II, na carta apostólica sobre o sofrimento, disse: o sentido do sofrimento é tão profundo quanto o homem mesmo, precisamente porque manifesta, a seu modo, a profundidade própria do homem e ultrapassa esta. O sofrimento parece pertencer à transcendência do homem. Dor salvífica, número 2. Para que o homem fosse grande, digno, nobre, Deus o fez livre, inteligente, com sensibilidade, vontade, memória. Deus não poderia impedir o homem de lhe dizer não, senão lhe tiraria a liberdade, e ele seria apenas um robô, marionete, teleguiado. Deus não quis isto. Deus não é paternalista, é pai. Não fica passando a mão por cima dos erros dos filhos. Esta é a lei da justiça. Quem erra deve lidar com as consequências dos seus erros. Deus não fez a morte, nem tem prazer em destruir os viventes. Mas a pergunta que sempre surge é: por que Deus permite o sofrimento dos inocentes? Quando toda pessoa está chamada a aliviar o sofrimento dos inocentes e a lutar contra as suas causas, no entanto, o seu sentido só pode ser descoberto na perspectiva da vida eterna. Essa injustiça causada pela liberdade humana, mal utilizada, foi transformada por Cristo em caminho que conduz cada pessoa à ressurreição e a humanidade à felicidade definitiva. O sofrimento das crianças em geral dos inocentes, suscita muita dor e incompreensão, o que leva algumas pessoas a negar que Deus existe, enquanto outras se convencem precisamente de que tem de existir uma vida eterna, na qual se fará justiça e o amor finalmente triunfará. A maneira como as doenças, a fome, as guerras, os abusos, o abandono, a pandemia, a morte afetam os inocentes interroga e inquieta profundamente o homem e põe sua fé à prova. É por ali que se deve partir como cristão consciente e maduro, tendo uma perspectiva de vida eterna, uma perspectiva de vida não virada só para o aqui e o agora, mas também para o além. É somente a partir da perspectiva da vida eterna que se pode vislumbrar o sentido dos sofrimentos.
Segundo um professor de teodiceia, José Antônio Galindo, existem males físicos que provocam sofrimento e causam a morte do ser humano. São provenientes da natureza, do mundo, assim como terremotos, tsunamis, incêndios ou da natureza humana, todo tipo de doenças corporais e psíquicas. Também existem males morais causados pela conduta moral negativa. São procedentes do pecado da pessoa, tais como pecados ou vícios vícios originam doenças, além de privar da graça de Deus ou da maldade de outras pessoas, tal como as guerras, genocídios, perseguições, ódio, vingança. Por isso, quando se crê, vê-se para esta perspectiva, e desde então todas as pessoas podem cooperar na redenção, participando da vida e da dor de Cristo. Mas alguns estão chamados a sofrer, não pelas suas culpas, mas pelas de todos. E quanto mais limpa sua alma estiver das culpas pessoais, mais se parecerá com a do Cordeiro de Deus. Ele, com sua força transformadora, se faz presente em todas as pessoas que sofrem, mas no inocente de maneira mais clara, mais imediata. Além de redimir com Cristo, os inocentes que sofrem são também intercessores e podem conseguir favores de Deus mais facilmente que outras pessoas. Nas palavras de Santo Agostinho, podemos tirar uma conclusão imediata sobre o sofrimento. Porque nos fizestes para ti, ó Deus, o nosso coração resta inquieto até descansar em ti. Já Santo Irineu de Leão dizia o seguinte: onde não há esforço, não há apreciação. A visão não seria tão desejável se não soubéssemos o que é uma grande cegueira maligna. A saúde também se torna mais preciosa pela experiência da doença. Luz em comparação com as trevas. Vida com a morte. Do mesmo modo, o reino celeste é mais precioso para os que conhecem o reino terreno. Quanto mais precioso, mais o amamos. E quanto mais o amamos, mais gloriosos estaremos na presença de Deus. Deus, portanto, permitiu todas essas coisas para que nós, instruídos por todas elas, sejamos prudentes em todas as coisas no futuro e sabiamente ensinados a amar a Deus, possamos permanecer nesse amor perfeito. Quanto mais pensamos no sofrimento, no sacrifício, pensamos que podem nos ajudar a superar o nosso egoísmo, mais poderemos amadurecer na nossa fé. Deus é santo, então a sua criação é separada dele e, portanto, imperfeita, e somos chamados a participar também da sua santidade. O livro de Job lida com este problema de uma forma maravilhosamente poética. Job é um homem justo e temente a Deus. No entanto, Deus permite que Satanás inflija contra Job terríveis desastres e doenças para testar a sua lealdade. Satanás quer mostrar a Deus que a fé de Job é falsa. Sob intenso sofrimento, Job discute com seus amigos sobre o sofrimento dos inocentes. No final, Deus entra no debate e responde: quem é esse que obscurece os planos divinos
com palavras de ignorância. Cinge os teus rins agora, como um homem. Farei uma pergunta a ti. Responda-me. Onde tu estavas quando eu criei a terra? Diga-me. Se tiveres entendimento, discutiremos com Todo-Poderoso pela crítica. Quem deseja corrigir? Deus. Responda. Deus responde Job dizendo que sua sabedoria e poder estão além da capacidade de compreensão do homem. Também o homem não está no controle do universo. Somente suas virtudes não garantem a felicidade terrestre. Job humildemente encerra o debate com as palavras: lidei com grandes coisas que não entendo, coisas maravilhosas demais para mim, que não posso conhecer. Portanto, eu nego o que disse e me arrependo em pó e cinza. Como cristãos, podemos ter resposta na felicidade eterna graças ao sofrimento e a Jesus Cristo. Como São Paulo promete, somos filhos de Deus. Se filhos, então herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, desde que soframos com Ele, para que também possamos ser glorificados com Ele. Considero que os sofrimentos deste tempo atual não valem a pena. Nada tem em comparação com a glória que se há de manifestar. Romanos 8, 16, 18. Em nosso sofrimento, compartilhamos o sofrimento de Cristo, para que no céu participemos da sua glória. Nosso mundo pecaminoso é o infeliz resultado da escolha humana, mas nem mesmo Satanás pode nos forçar a pecar. Dor, sofrimento e morte são partes integrais do mundo material, devido ao pecado de Adão, mas o cristianismo oferece esperança através do sofrimento de Jesus Cristo. O mal neste mundo não é uma desaprovação a Deus, mas um constante lembrete da nossa necessidade do Deus perfeito. Entretanto, Deus é omnipotente e providente. Por isso, só o conjunto da fé cristã pode dar uma resposta cabal a esta grande problemática. Deus não é, de maneira nenhuma, nem direta nem indireta, a causa do mal. Ele elimina o mistério do mal no seu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou para vencer aquele grande mal moral que é o pecado dos homens, que é a raiz dos outros males. A fé dá-nos a certeza de que Deus não permitiria o mal, se do próprio mal não extraísse o bem. Deus realizou admiravelmente isso mesmo na morte e ressurreição de Cristo. Com efeito, e concluindo já este tema, do maior mal moral, a morte do seu Filho, ele retirou os bens maiores, a glorificação de Cristo e a nossa redenção.